aos tronos de outros reis, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu, eita, tudo se toda soma que a gente projetou, importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor, o único Senhor, o único Senhor, o único Senhor. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu, Eita, tudo se deu a ti, quem não louvará, quem não temerá o Rei, quem não temerá o Rei. Glória, glórias a ti, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que alegria te ver aqui, Fernando. Alegrou meu coração agora. Saudade de você. Amém. Glória a Deus. Olha para essa pessoa do seu lado assim. Diga para ela que bom que você veio. Talvez tenha alguém atrás de você. Alegria, irmão. Alegria está nessa comunhão, está em Cristo Jesus. Na comunhão que Ele preparou para nós vivemos. Amém. Terça-feira nós temos... Às quartas-feiras, perdão, nós temos ministrado a série Libertação. Começamos a semana passada. A Mari trouxe uma palavra muito tremenda. E o Senhor tem falado conosco. Tenho certeza que hoje não será diferente. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Você pode aí, abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Permaneçam, pode deixar no... Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Só até aqui.
Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a Tua presença, ela é real nesse lugar. Eu sei que o Senhor já tem ministrado os nossos corações. Eu sei que o Senhor já tem falado com cada um, Senhor, em particular, ó Pai, através dos seus louvores. Pai, que em nome de Jesus, nesse momento da palavra, ó Pai, Senhor, dê graça, Senhor, à minha vida, o Senhor me use. O Senhor ministra a vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, de uma forma poderosa, Senhor. Meu Deus, eu sei que a Sua palavra tem o poder, Senhor, de penetrar, Senhor, os corações, de tocar, Senhor, nas vidas. Meu Deus, e que nessa noite, que toda distração, que toda preocupação, que tudo aquilo que nos impede de apresentar um culto racional ao Senhor, meu Deus, seja tirado da nossa vida e que esse tempo seja dedicado ao Senhor, seja prestado um culto ao Senhor, meu Deus, um culto racional ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode tomar seu assento aí, se assente. Tinha um irmão que brincava muito comigo quando eu falava, pode tomar seu assento. Ele falou, qualquer dia eu vou pegar a cadeira da igreja e vou levar embora. Eu falava, pode sentar. Pode... Ele pegava no meu pé, ele falava, pode tomar seu assento aí, eu vou tomar da igreja, eu vou levar para casa. Mas pode sentar aí, fica à vontade. Nós temos falado sobre libertação e eu acredito que talvez se fosse em outra igreja, tinha alguns irmãos que iam ficar até com medo de vir para o culto, né? Hoje é culto de libertação, vão pôr a mão na minha cabeça, vão expulsar, vão me tirar o que tem de ruim em mim. Se tiver, irmão, amém, tem que sair, né? Se tiver algo de ruim, tem que sair. Não sei de que forma. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja foi sexta-feira da libertação. Na igreja que eu fui. Foi na primeira vez que eu fui na igreja. A segunda, né? A primeira eu fui expulso. Mas a segunda que deixaram eu ficar no culto. E aí, pastor Eduardo, o pastor começou a orar, rapaz, e começou a orar, e dos pés à cabeça, e vai, e sai, e não sai, e sai de novo, e amarra e solta. Eu acho que até o diabo estava confuso, ou eu fico amarrado, ou eu fico solto, o que eu faço aqui? Né? Mas foi bênção o culto, glória a Deus, foi naquele dia que eu aceitei Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós começamos a ver Paulo falando à igreja de Coríntios, né? Paulo está falando à igreja de Coríntios sobre algo que eles precisavam entender, a liberdade que Cristo deu para eles como igreja. E esse assunto ainda se torna muito atual para nós, porque nós somos livres de muita coisa que às vezes querem implantar em nós. E nós precisamos entender que nós somos libertos em Cristo Jesus. E que essa liberdade não é para mim e para você fazer o que quiser. Mas essa liberdade é uma liberdade que Cristo nos deu para nós sermos livres do pecado e livres de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos obriga a fazer algo. E Paulo estava advertindo uma igreja, falando com uma igreja, ensinando aqueles homens e dizendo para aqueles homens, vocês querem voltar um jugo, vocês querem fazer coisas e merecer algo, Cristo nos libertou na cruz, Cristo é o sacrifício vivo. Paulo estava apontando para a cruz e eles querendo voltar, viver ainda um tempo de escravidão, um tempo da lei, em que precisava se fazer alguma coisa para receber uma recompensa ou para receber um perdão. E aí Paulo estava dizendo para essa igreja, ei, vocês querem viver a liberdade ou vocês querem viver de volta na escravidão? Né? Então ele está advertindo uma igreja, ele está conversando com uma igreja, orientando uma igreja a entender que não era mais sobre uma lei, não era mais sobre um sistema religioso, mas era sobre aquilo que Cristo veio oferecer para nós quando Ele faz o sacrifício na cruz. Então, nós que somos cristãos, muitas vezes podemos estar livres de muitas coisas. Nós podemos estar livres de muitos vícios, de muitas coisas, mas ainda está vivendo algo que impede a gente de viver aquilo que Cristo tem para nós. E ele está alertando essa igreja, está dizendo, essa rota que vocês estão pegando é uma rota que não aponta para a cruz de Cristo. É uma rota que está apontando para a lei, que está apontando para outro lado. Vocês precisam entender que o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. E é isso que Paulo está falando. E aí nós começamos a falar sobre libertação, nós imaginamos várias coisas, né? E aí Paulo está dizendo, vocês precisam ser libertos, ser livres, porque Cristo libertou vocês. Você é livre. Cada um de nós somos livres.
Nós somos livres e somos libertos. Então nós precisamos tomar posse desse estilo de vida para nós. Nós precisamos entender o que Cristo tem para nós é uma verdadeira libertação. Então eu não posso estar aprisionado a um pensamento, eu não posso estar aprisionado a uma ideologia humana, eu não posso estar aprisionado a uma ideia de homens, a um sistema de homens. Eu preciso viver aquilo que Cristo tem para a minha vida. Não expondo igreja, mas eu já fiz parte de uma igreja que demorou um tempo, mas eu identifiquei que algumas coisas ali eram um sistema. Eu precisava se mover dentro do sistema, porque se eu não me movesse dentro do sistema, eu estava fora do padrão daquela igreja. E isso foge totalmente daquilo que Cristo tem para nós. Nós precisamos entender que nós temos que ser uma igreja bíblica, que segue aquilo que Cristo tem para nós, que a palavra dele nos ensina, né? Estudando a palavra, sendo orientado, absorvendo aquilo que a palavra tem para nós, entendendo aquilo que Cristo quer que nós façamos. Né? Então, agora, a partir de agora, você tem que fazer isso para ganhar isso. Você tem que se portar de tal maneira para ganhar isso. Você tem que se vestir de tal maneira para andar comigo. Isso não é um padrão do reino dos céus. Né? Cristo, ele veio anunciar uma renúncia. E essa renúncia é uma renúncia pessoal minha e sua. A renúncia dele foi uma renúncia pessoal. O que Cristo fez, ele fez algo que ele devia fazer e ele entendeu que tinha que fazer. E deixa eu dizer para você que quando a gente vê a oração dele, ele diz: Pai, que seja feito a tua vontade. Ele está dizendo: eu vim para renunciar à minha vontade, o meu desejo, para fazer a sua vontade. Então, ser livre, ser liberto, não é fazer o que a gente quer. Não é fazer o que você quer. Eu costumo dizer que nós somos escravos da orelha furada, escravos por opção. Nós servimos a um Senhor porque nós decidimos servir a esse Senhor. Imagine se você estivesse aqui nessa noite obrigado ou constrangido a estar aqui. Nós não estaríamos aqui na liberdade. Isso não é liberdade. Eu preciso entender que para mim estar nesse lugar, eu tenho que desejar, eu tenho que estar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui hoje, nessa noite, por um entendimento e por uma liberdade. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas, mesmo aquelas que confessam a fé e vivem dentro da igreja, ainda encontram presas em cativeiros espirituais. E esses cativeiros podem assumir várias formas, como vícios, medos, opressões espirituais ou até mesmo legalismo religioso. No entanto, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nos lembra de uma verdade libertadora. Por quê? Foi a liberdade de Cristo que nos libertou. Então, muitas pessoas podem estar dentro da igreja e ainda estar vivendo num cativeiro espiritual, com medo. E de várias formas. Que às vezes nós podemos dizer: todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Quem não tem medo? Mas, quando nós olhamos para aquilo que Cristo nos oferece, para a proposta de Cristo, para as nossas vidas, nós não temos que viver com medo. O medo pode até nos visitar em algum momento. Mas quando nós olhamos para Cristo e nós rejeitamos o medo, nós lançamos fora o medo, porque nós entendemos que é Ele quem cuida de todas as áreas da nossa vida. Então, muitas pessoas podem viver uma opressão espiritual, medo. Por exemplo, às vezes minha filha, a Alice tem, de vez em quando, ela tem ficado algumas horinhas em casa sozinha. A gente mora em apartamento, ela tem um celularzinho dela. E a gente, de vez em quando, tem deixado ela sozinha para ela criar essa maturidade também. Às vezes tem que resolver alguma coisa. E a gente monitorando ali pro celular, ligando de 10 em 10 minutos. E esses dias ela me ligou, ela falou: pai, tô com medo. Eu falei: você tá com medo do quê, Alice? Ela falou assim: eu ouvi um barulho lá fora. Eu falei: e aí? Tem gente andando lá fora, tem gente que passou lá fora. Que medo que você tem? Medo do quê? Aí ela falou: pai, parou o barulho. Eu falei: agora ora. Ora para Deus tirar todo esse medo que você sentiu. E aí eu falei: Alice, você orou? Ela falou: orei. E aí, passou o medo? Ela falou: passou, pai. Eu falei: então pronto, é isso.
Então, muitas vezes nós temos medo, isso nos aprisiona. Medo de sonhar, pessoas que passaram por algum trauma na sua vida, pessoas que passaram por algumas coisas na sua vida, que deixam o medo tomar conta da sua vida. Eu ontem contava um testemunho, na segunda-feira, quando a gente estava indo fazer uma visita para o Rafa, para a Edilene e para a Joelma, no carro, de um pastor que um dia ele chamou a atenção da sua filha de uma forma um pouco brusca, e a filha foi para o quarto e começou a chorar, e começou a dizer coisas, e começou ali, e começou a falar um monte de coisa, e aquele pastor ficou ali, e aí ele começou a orar, e disse: e agora, Deus? Aí Deus disse: abraça a sua filha. E aí ele foi no quarto e abraçou a filha dele de uma forma assim, abraçou e começou a liberar palavras sobre a vida dela, que amava ela, que estava corrigindo ela porque ela amava. E aí, quando ele terminou tudo aquilo, que ele foi deitar, ele foi dormir, ele falou assim: Deus, obrigado. Ele falou assim: se você não abraçasse a sua filha agora, o diabo ia abraçar ela. Porque ela ia criar um sentimento tão ruim sobre você. Ela estava gerando algo tão ruim sobre você, que dificilmente você ia querer e conseguir corrigir o que aconteceu nessa casa essa noite, se você não tivesse dado um abraço na sua filha. E aquilo poderia se tornar um cativeiro, aquilo poderia se tornar uma prisão para aquela menina, com um sentimento ruim, porque de um dia o pai dela chamou a atenção, brigou com ela de uma forma que não deveria brigar, e não teve a coragem de ir lá corrigir o seu erro, a sua postura, a forma que ele se portou. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter atitudes que mostram pessoas libertas, que foram libertas por Cristo Jesus. E diante de todas as situações, diante de tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós precisamos entender que não é sobre a forma que nós fomos criados ou aquilo que nós vivemos, mas é aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Essa é a verdadeira liberdade que nós vivemos. Então eu sou livre de você e você é livre de mim. Você é livre do seu irmão, o seu irmão é livre de você. Às vezes nós estamos presos por causa de situações que nós vivemos com pessoas. Por exemplo, um sentimento de rancor, um sentimento de mágoa, um sentimento de ódio, é gerado porque você automaticamente foi ferido por outra pessoa ou machucado por outra pessoa, e isso gerou um sentimento em você ruim que causou uma prisão para você. Por exemplo, quem perdoa uma pessoa não está libertando a pessoa, está libertando a si mesmo. Hoje eu vi uma entrevista de um técnico de futebol, do Vanderlei Luxemburgo, pronto, vou caguetar ele. E ele viveu uma situação com o jogador Edmundo, e o Edmundo processou ele teve que pagar um dinheiro. E aí o cara disse: você tem mágoa de alguém no futebol? Você convive com alguém que você não conseguiu perdoar? Ele falou: tem alguém que eu não perdoo, que foi o Edmundo, porque ele me processou, porque ele tirou dinheiro da minha família, porque ele fez eu passar por coisas que eu não deveria passar, e ele fez eu passar. Ele podia resolver isso de uma forma diferente. Então você vê que quem está preso não é o Edmundo, quem está preso é ele. Então quando nós não perdoamos, nós deixamos de viver a liberdade de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Isso também é uma forma de nós estarmos num cativeiro espiritual, está preso. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, e tem pessoas que têm facilidade de se magoar, tudo magoa ela. Domingo eu até falei um pouco sobre isso aqui, e está apontando para isso de novo. Pessoas que, fulano não falou comigo, fulano não me chamou, fulano não me convidou, fulano pisou no meu pé, fulano não falou comigo, fulano me fechou no trânsito. E aí a gente precisa entender que essa liberdade é a gente ser livre de pessoas, ser livre das críticas e dos elogios. A Alice também, eu aprendo muito com a Alice, ela aprende comigo, cara. Ela agora está com o celularzinho dela, está fazendo uns vídeos, aí colocou lá um vídeo dela. Ela disse: nossa, pai, só 3 pessoas curtiu, só 22 visualizou. Eu falei: pode parar com isso. Se você está postando vídeo, querendo saber quantas pessoas vão visualizar e quantas pessoas vão curtir, você pode parar. Posta o vídeo e deixa Jesus falar através do seu vídeo e acabou, irmão. Aí, por quê? Porque isso pode gerar uma frustração nela. Eu falei: você não tem que gerar expectativa em pessoas.
Você tem que gerar uma expectativa, você tem que ter fé que quando você posta um vídeo como esse que você postou hoje, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo tocadas, e aquilo que você está fazendo está manifestando a Cristo. Então nós precisamos entender que nós temos que ser livres das pessoas. Não é que você vai rejeitar as pessoas, não é que você vai... né? Mas é que você vai ser livre, não importa o que a Janaína me faça. Não importa o Coelho que me faça. Mas isso não pode gerar em mim um sentimento ruim a um ponto de eu entrar numa cadeia, ao ponto de eu ficar preso a um sentimento que impede que eu chegue numa ceia e vou tomar uma ceia e lembre que tem um irmão que eu não gosto dele, tem um irmão que eu tenho um sentimento ruim sobre ele, porque eu gerei esse sentimento, eu permiti que esse sentimento estivesse dentro de mim. Se você for perguntar para qualquer pessoa aí que se diz desigrejado ou fora da igreja, ele não saiu da igreja por causa de Cristo. Ele saiu por causa de alguém. Não, eu estava na igreja, estava tudo bem, eu estava no louvor, eu fazia tudo, eu chegava primeiro. Ele nunca fez nada errado, pode ver, eu já fui assim também. E às vezes a gente é assim. Eu que arrumava o som, eu que isso, eu que limpava o altar. E aí um dia, uma pessoa pisou no meu carro. E aí, aí eu me magoei, criei rancor, né? Tem uma fala, criei ranço, e aí já não conseguia mais olhar para a cara dela, e aí quando ela estava louvando eu já não sentia mais a presença de Deus, ou ele ou ela, né? E aí vai indo, irmão, por quê? Porque gerou um sentimento, entrou numa cadeia e foi dando passos para longe de Cristo, porque não é longe de uma igreja, é longe de Cristo. Longe daquilo que Cristo tem para nós, da liberdade que Cristo tem para nós. Então nós precisamos entender que uma pessoa liberta, ela é bem resolvida. Se você está livre, irmão, você é bem resolvido. Ah, você viu o que falaram de mim? Não importa. Você é isso. Ah, você viu o que fizeram comigo? Não importa. Nossa, me elogiaram hoje, eu estava lindo, estava linda. Glória a Deus. Mas a gente tem que entender, irmãos, que às vezes nós vamos receber um elogio, mas às vezes também nós vamos receber uma crítica. E nós precisamos entender que não é sobre as pessoas, mas é sobre nós. É decidir viver a liberdade de Cristo Jesus para a nossa vida. Mas é uma liberdade dentro daquilo que Cristo tem para nós. Não uma liberdade desfreada, que eu faço o que eu quiser, que eu falo o que eu quiser, que eu penso o que eu quiser, né? A vida é minha, né? E a nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Cristo Jesus. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua. Nós não podemos fazer nada sem Ele dizer faça ou não faça. Nós somos livres para viver aquilo que Cristo tem para a nossa vida. A partir do momento que nós decidimos servir a Ele, seguir a Ele. Jesus era livre, irmão. Jesus era livre. Jesus, Ele decidiu fazer a vontade do Pai e na liberdade dele, Ele fez o que Ele tinha que fazer dentro daquilo que o Pai permitia que Ele fizesse. Nós temos uma liberdade que é uma permissão de Deus para a gente fazer o que quiser. Mas a gente tem que saber que tudo aquilo que nós vamos fazer vai ter uma colheita. Né? Aquela frase que cai muito bem. A semeadura é livre. Você escolhe o que plantar. Você escolhe o que você quer plantar. Automaticamente é o que você vai colher. Se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa que libera a palavra de Deus, se você é uma pessoa que por onde você passa, você faz o bem, você pode ter certeza que por mais que tente fazer o mal contra você, esse mal não vai produzir efeito. Porque aquilo que você plantou é o que você vai colher. Então nós precisamos entender que essa liberdade é a gente ser livre das críticas e dos elogios, das críticas, dos aplausos. Eu não faço, você não pode fazer as coisas esperando um retorno de alguém. Ah, eu vou pregar, tomara que todo mundo goste. Não, tomara que ninguém goste da pregação. Mas tomara que Cristo transforme você. Né? Tomara que você não fale aqui, não gostei do que o pastor falou e tal, mas aquela palavra eu preciso mudar. Eu não gostei do que o pastor Eduardo falou, que a Mari falou, mas aquela palavra me pegou assim e eu preciso ser transformado.
pelaquela palavra. Então, o que a gente precisa ouvir é aquilo que a gente não quer ouvir. E quem quer ser liberto, entende isso. Né? Nós precisamos, irmão, ser réu confesso. Você precisa ser réu confesso. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus para você ser liberto. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu falei, eu errei, eu fiz isso, aquilo. E aí sim, o Senhor diz: tá bom, meu filho, vá e não peques mais. Não, vai e continua pecando. Não, vai e não peques mais. Então mudou um pouco aqui, né? Paulo está alertando aquela igreja e dizendo: ei, vocês estão indo por um caminho aí que vocês vão voltar lá atrás. Então vocês querem anular o sacrifício de Cristo? Vocês querem o que Cristo fez? Vocês querem agora voltar a fazer as velhas práticas? E isso ele não estava falando só de pecado, isso ele estava falando de fazer sacrifício, de fazer coisas por merecimento, de circuncisão, dos homens ter que se circuncidar de novo, para que tivessem uma aliança com Cristo, para que vivessem tudo aquilo que Cristo tinha para a vida deles. Ele disse: espera aí, quem está ensinando isso para vocês? Que nós precisamos entender que às vezes nós criamos coisas em nós, pensamentos que nos levam para longe de Cristo. Não, eu também não vou fazer isso. Não, eu também não, é porque é desse jeito. E nós achamos que nós merecemos algo por aquilo que nós estamos fazendo. Muito pelo contrário. Nós fomos alcançados pela cruz, pelo sacrifício da cruz. E é por isso que nós temos o direito de dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Você não é livre em você mesmo. Porque se você agir por você, você entra em prisões. Mas se você agir por Cristo, você vive uma vida livre, liberto. Amém? Essa declaração não é apenas uma declaração aberta de liberdade, mas também nos ensina a permanecer firmes e não se submeter novamente ao jugo de escravidão. O propósito da liberdade. Paulo começa o versículo afirmando que Cristo nos libertou com um propósito maior: viver em liberdade. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas a liberdade de viver de acordo com a vontade de Deus, sem as correntes do pecado e a condenação. Essa liberdade não é uma carta aberta. Diz: não, o pastor disse que eu sou livre, que Cristo me libertou. E eu ministrava para jovens, eu sempre dizia para os jovens: uma liberdade descontrolada é uma libertinagem. A Mari disse isso aqui também, de outra forma. Não tem como eu dizer: eu sou livre, agora eu faço o que eu quiser da minha vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu faço o que eu quiser. E realmente não tem ninguém te impedindo de fazer. Mas quando nós temos uma consciência e quando nós passamos pela cruz e se convertemos e entendemos o que Cristo tem para a nossa vida, nós começamos a viver a liberdade que nós temos nele, para viver aquilo que ele tem para nós, para desfrutarmos das coisas dele. Então não é fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira ou fazer o que eu quero. Não é essa a liberdade. Nós precisamos entender que a liberdade que Cristo nos deu é que nós estamos livres. Eu lembro que eu dizia, eu sou livre, mas era escravo de um cigarro, era escravo de uma bebida, eu não passava acho que meia hora sem fumar, de meia hora por aí, quem já fumou sabe, E falar: não, eu sou livre, quando eu quiser fumar eu fumo, mas fica sem fumar para você ver. Ficava sem fumar para ver a guerra. Bebia quase todo dia. Não, eu sou livre aqui, eu posso beber, posso isso, aquilo. E vivia, achava que era livre, mas era escravo. Porque quando ficava sem, ai meu Deus, preciso comprar um cigarro. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, era perto do Graal, ali na Castelo. E eu lembro que eu andava 15 minutos a pé, meia hora a pé para ir comprar cigarro. Olha a liberdade. Olha a liberdade. Porque lá não tinha nada perto ali, e aí falava: vou ter que ir lá no Graal, E aí ia lá no Graal, comprar cigarro, voltava. Falava que era livre, mas estava preso a um vício.
Não, eu sou livre, eu perdoo se eu quiser, eu faço se eu quiser. Isso não é liberdade, isso é prisão. Eu sou livre, não importa o que me fizeram. Eu sou livre. Cristo, quando estava na cruz, sendo crucificado, ele exerceu a sua liberdade. Ninguém tomou a vida dele. Ele diz, eu dou a minha vida. Ninguém está tomando. Eu estou dando. Essa cruz aqui, eu esperei ela, eu vim para ela. Por mais doloroso que seja, esse aqui é o propósito para a minha vida. Então, quando todos acharam que ele estava sendo condenado, na verdade, o propósito estava se cumprindo. Então, nós precisamos entender que essa liberdade, ela nos dá o direito de viver a plenitude de Cristo. De viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Então não é sobre o que fazem para você, não é sobre o que te oferecem, não é sobre o que te machuca, mas é sobre a decisão sua de viver a liberdade de Cristo Jesus. E essa decisão não é de ninguém, é sua, é minha. Ah, fulano falou de mim, não olho mais para a cara dele. E aí a gente vai criando sentimentos, e aí acontece com um, acontece com outro, acontece com outro. Ah, o meu chefe é ruim, não vou falar com ele. Eu lembro que um dia aconteceu uma situação com a minha esposa, e ela fez um pix errado, que era para cair na minha conta e não caiu. E eu fiquei muito bravo. Porque ver a gente brava é mexer no bolso da gente, né, irmão? Era R$150, para mim era muito dinheiro. Mas eu fiquei muito bravo. Aí eu vi, ela mandou o comprovante. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei muito bravo. Aí eu peguei, usei a mansidão. Falei, não, tudo bem, acontece. Depois você paga um rodízio japonês para mim, tá bom? Não se preocupa com isso. E, enfim, isso foi bem de manhã. E aí, quando ela chegou em casa à noite, a gente antes de dormir conversando e tal. Aí ela falou, nossa, hoje na empresa, e começou a compartilhar algumas coisas. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não falei nada. Porque senão eu ia sentir muita culpa de ter corrigido ela, de ter falado, você devia ter prestado atenção. Então, glória a Deus que o Espírito Santo conduziu aquela situação e não foi eu. Porque se eu fosse conduzir do meu jeito, por que você não prestou atenção? Quando você confirmar e tal, né? Aquela coisa que a gente faz, né? Não é só eu não, irmão, você faz também, viu? Né? E aí eu deixei o Espírito Santo conduzir a situação e ele resolveu, ele foi na frente. Nós precisamos entender que quando nós muitas vezes queremos tomar a frente daquilo que Deus tem que fazer, nós atrapalhamos. Então a liberdade que nós temos é de viver aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Quando nós falamos de liberdade, nós temos que entender que essa liberdade que Cristo nos deu é para viver aquilo que Ele tem para nós. Então não é uma prisão, mas é uma liberdade. Você poder julgar, você pode fazer um monte de coisa, mas você diz, não, eu decidi viver a liberdade de Cristo. Então esse sentimento não me prende, essa situação não me prende, esse fato não me prende, eu vou viver aquilo que Cristo tem para a minha vida. Amém? Romanos 8, 1 e 2. Por favor, Letícia, põe aqui para nós. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Então, nós precisamos entender que quando se fala de morte, não é só dessas mortes que você vê aí pela internet, que você vê nos jornais, mas é uma morte espiritual. É uma morte que nos afasta daquilo que Cristo tem para a nossa vida. Então você gera um sentimento ruim, você começa a... Paulo fala isso também, em Gálatas capítulo 5, bem lá na frente. A gente começa a olhar para o nosso irmão, a gente começa a fazer julgamentos, a gente começa a deixar de ser livre, está preso a algumas falas, está preso a algumas atitudes nossas, que comprometem o nosso relacionamento com Cristo e com a liberdade que Cristo nos deu. Então a gente tem a necessidade de fazer algumas coisas que desagradam a Deus. Isso não é liberdade. Então há uma liberdade para nós, mas essa liberdade está em Cristo. A partir do momento que eu me comporto da forma que Cristo pede que eu me comporte.
Essa é a verdadeira liberdade. Há uma liberdade em Cristo Jesus. Não há liberdade no mundo, não há uma liberdade nas minhas ações, não há liberdade naquilo que eu faço, mas essa liberdade, ela está em Cristo Jesus. Sempre que nós olhamos para uma verdadeira liberdade, para uma verdadeira libertação, ela está em Cristo Jesus. Como eu falei, eu fumava, e eu lembro que eu, de todas as formas, eu fiz esforços para parar de fumar. Era aquele Nicotin que passava propaganda na TV, era várias formas, eram vários maços de cigarro que eu jogava fora, falava, agora não vou fumar mais. Aí no fim do dia ia lá e comprava de novo, eram várias formas. Mas eu lembro que um dia eu fiz uma oração específica, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me liberte do cigarro. E nunca mais na minha vida eu quero fumar. Mas foi uma oração sincera. E nunca mais na minha vida eu fumei. Para a glória de Deus. Mas no meu esforço, eu dizia, não, eu não quero. E igual eu disse, eu não parei de fumar, eu fui liberto. Porque quem para pode voltar. Eu não parei, eu fui liberto. Eu lembro de outro episódio que eu passei uma libertação na minha vida, que eu comecei a ter crise convulsiva. E eu estava na empresa, eu estava em qualquer lugar, e na hora que eu menos esperava, eu convulsionava. Pensei que a Marla falou que faltava 5 minutos, ela está estralando o dedo. Assim. E pensei que eu estava no encontro com Deus aqui, já estou lembrando da praguinha. E aí eu lembro que eu comecei a convulsionar e toda a minha família começou a sofrer com isso. A Débora, a Ana Clara ainda era pequena, e a Débora já não deixava eu levar a Ana Clara para nenhum lugar, porque eu acabava convulsionando e tal. E aí foi procurar médico e o médico quase me revirou de ponta cabeça e não achou nada. Mas aí, enfim, aí ele passou um remédio chamado carbamazepina. É um remédio tarja preta, 200 miligramas. Eu vivia dopado, irmão. Tomava esse remédio 3 vezes por dia, era 600 miligramas de remédio por dia, carbamazepina. Se você não estiver bem aí, se quiser tomar um remédio, brincadeira. E eu lembro que aquele remédio era um tarja preta, eu precisava pegar a receita, levava a receita ali, carimbava, e enfim. Quando acabava a medicação, eu tinha que passar pelo médico de novo. E um dia um médico, bem sincero assim, lembra até o pastor Eduardo. Falei, eu vou ter que tomar esse remédio a vida inteira. Ele falou, você vai ter que tomar a vida inteira. E esse remédio vai acabar com seus rins. Esse remédio vai apodrecer você por dentro. Porque você vai tomando, e ele olhou assim bem nos meus olhos e disse. E eu saí daquele consultório arrasado e disse, Senhor, eu não aceito isso. E por algumas vezes eu teimava, parava de tomar o remédio, fazia um teste, e aí eu de novo convulsionar. Desmaiava, acordava em hospital. Uma vez eu caí na escada de casa, machuquei todo o rosto aqui. E fui até a casa da minha sogra, que era mais ou menos uns 15 minutos a pé. Cheguei na casa dela, não sabia como eu cheguei naquele lugar. E um dia a Débora, a gente estava dando umas voltas por aí, não estava congregando naquela época. E aí a Débora chamou um pastor, um amigo nosso, Jonas, que veio até aqui pregar. E ele foi em casa. Quando ele foi em casa, ele já desceu a escada orando em línguas. E eu estava meio assim, irmão, não queria saber muito de crente, não. Aí ele chegou, já começou a falar comigo algumas coisas que só eu sabia. E ele disse, se você se consertar com Deus, você pode parar de tomar esse remédio. Isso é uma pedra. Sabe a pedra de Lázaro? Ele disse, é aquela pedra. Quando você se consertar, você vai parar de tomar esse remédio, não vai acontecer mais nada. Falei, pronto, é agora. Falei, eu já quero me consertar agora. E aí ele fez uma oração ali, eu comecei a congregar na igreja dele. Parei de tomar o remédio e nunca mais convulsionei. Fui no doutor, passei de novo, tinha alguns exames marcados com o neurologista, passei, fiz alguns exames. E aí o médico disse, você não pode parar de tomar esse remédio. Falei, eu posso? Ele disse, tá bom. É por sua conta. Eu falei, não, é pela conta de Jesus. Ele falou, esses cara é tudo doido. Esse negócio de igreja aí, ó, cuidado, deixa você doido. Eu falei, doido até o senhor quer me deixar dando tarja preta, né? Eu pensei, não falei isso para ele. E nunca mais tomei aquele remédio. Vivi a libertação de Cristo Jesus. Eu ia perder minha habilitação, não ia poder mais dirigir. Aquilo era uma prisão que o inimigo queria me colocar, irmão. Eu não ia poder mais dirigir, não ia poder mais sair sozinho na rua com as minhas filhas.
Tinha um médico que tinha falado até de me aposentar. Eu falei, por invalidez, né? Eu ia ter aposentado depois que Jesus curasse, o cara já estava aposentado, mas brincadeira. Eu não queria o benefício dessa maldição, não. E eu fui liberto, irmão. Pastor, eu creio nisso, amém. Pastor, eu não creio. Isso aconteceu comigo, eu vivi isso, essa libertação. Então nós precisamos entender que Cristo tem, irmãos, tem uma vida poderosa para nós. Tem algo muito mais poderoso do que você viver cheio de rancor, de mágoa, de sentimentos ruins, de colocar a cabeça no seu travesseiro e não conseguir dormir, de dormir com o seu inimigo, com pessoas que te fizeram mal. A verdadeira libertação é viver a plenitude de Cristo. É aquilo que Ele tem para nossas vidas. A liberdade que Cristo tem, a libertação que Cristo tem. Ah, eu queria isso, eu queria... Ah, e aí deita no travesseiro e não consegue dormir. Por quê? Porque está pensando em alguém que fez alguma coisa, que falou alguma coisa, que pisou no seu pé, que falou mal de você. Meu irmão, acorda. Acorda não, dorme, né? Dorme tranquilo, pode dormir tranquilo. Quando acordar vai ter surpresa. Viver a liberdade de Cristo Jesus, viver como cristão maduro, liberto. As crianças são mais maduras que nós, né? Porque criança briga, né? Alice, Giovana, Caian briga, mas se ama, irmão. Dá 5 minutos, já estão... Mas vocês não estão brigando agora? A gente tem que aprender essas coisas com as crianças, né? Não tem problema você ter uma briguinha com o irmão, não tem problema. Às vezes tem um desentendimentozinho. Mas não pode armazenar coisas ruins dentro de você, que te aprisionam, que aprisionam a sua vida, que faz você ficar triste, magoado, que faz você ficar maquinando mal. Como assim maquinando? Não, maquinando mal, às vezes dizendo, também não convido, também não chamo, também não falo, também não olho, também não cumprimento. Isso é maquinar o mal. Nós fomos chamados para amar, para viver em liberdade, para ser libertos, para chegar num lugar como esse, olhar para todo mundo e dizer, como eu te amo, que bom que você veio, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que alegria em te ver, como você está, para viver aquilo que Cristo tem para nossas vidas. E às vezes nós não percebemos essas ervas daninhas, né? Essas coisinhas que a gente vai armazenando. E às vezes não é nem um irmão que está aqui, às vezes alguém do seu trabalho, eu conheço pessoas, eu era supervisor numa empresa, eu já estou finalizando. Eu era supervisor numa empresa e eu conheço pessoas que pediram a conta porque não aguentavam olhar para a cara de outra pessoa. Perderam o emprego e a pessoa continua lá. Não, eu não aguento mais, eu vou pedir a conta, não sei o quê, não aguento mais olhar para a cara dele, eu chego aqui, acaba meu dia. Eu falo, que isso? Não aguento, vou pedir a conta. Não pede, calma, vamos resolver, não quero, me dá ela ou eu. Falo, posso mandar uma pessoa embora porque você não gosta da pessoa, então vamos conversar. Não, então tá. Ia lá e pedia a conta, ia embora da empresa. Jesus amado. E aí a outra pessoa continuava lá trabalhando, crescia, estava lá bem na empresa, a outra estava lá desempregada. E a outra continuava levando a vida dela. São prisões. E nós precisamos entender que nós somos livres, irmão, em Cristo Jesus, para viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos entender que não é só sobre, às vezes nós estamos ali olhando para coisas tão grandes. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas às vezes a gente faz coisas pequenas que estão nos aprisionando, estão nos prendendo, estão nos levando para longe do propósito que Cristo tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Sobe aqui, Marla, por favor, sobe aqui, André. Gálatas capítulo 3 e 3, versículo 3 e 3. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito agora... Acho que acabou a bateria. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Não é na sua força, não é na minha força,
mas é em Cristo Jesus. Sabe aquilo que você quer resolver do seu jeito? Sabe aquilo que você quer fazer do seu jeito? Sabe a justiça que você tanto quer? Às vezes alguém te fez alguma coisa, às vezes aconteceu alguma coisa, alguém te deve, alguém fez mal para você ou falou mal de você e você quer fazer justiça. Será que essa é a vontade de Deus? Não. Às vezes eu vejo algumas pessoas alguns fatos que a gente vê, algumas pessoas que às vezes teve um filho assassinado ou algum parente assassinado. E aí ele vai lá e quer fazer justiça a todo ponto. Ele quer ver aquele que assassinou o seu filho preso. Quer ver preso. Aquilo ali é a sede de justiça. E pela lei isso é correto. Mas aquelas pessoas, elas armazenam dentro de ti uma raiva, um ódio tão grande pelo que aquelas pessoas fizeram com o filho dela, que elas precisam ver o outro mal para que elas se sintam bem. Isso é uma continuidade do assassinato. Isso é uma continuidade. Então, isso é muito sério. Mas às vezes alguém nos faz mal, ou alguém nos faz algo que não gosta, e a gente começa a querer ver a justiça. Queremos ver a pessoa mal, ou ruim, numa situação ruim, porque um dia ela nos fez algo. Isso é uma prisão. Você está mais preso que ela. Aquelas pessoas estão mais presas do que aquelas que elas querem ver presas. Porque o que causaram a ela, não estou menosprezando e nem diminuindo a dor de ninguém, mas olhando para essa palavra, nós temos que entender que nós somos livres. E que nessa liberdade não é sobre o nosso julgamento, é sobre a justiça de Deus. E eu já vi também muitos cristãos passar por essa situação. Eu vi uma mulher um dia, que ela falou para os policiais: eu preciso falar com ele. E ela foi falar com o assassino do seu filho. Quando ela estava frente a frente com ele, ela disse: eu não quero nunca que você sinta o que eu senti, mas eu também não desejo mal nenhum a você. Que Cristo Jesus te perdoe, eu te perdoo, e Cristo também te perdoa, porque eu sei que Ele te perdoa, se você se arrepender. Eu não quero nunca, nunca, nunca que você sinta o que eu senti. Que é isso? É uma pessoa livre, que entendeu que não é sobre o desejo dela, que não é sobre a vontade dela. Você acha, irmão, que aquela vontade daquela mulher como mãe não era que aquele jovem fosse esmagado pela polícia, apanhasse da polícia? Mas ela estava tão cheia de Deus, ela estava tão liberta desse mundo, que ela entendeu que se o filho dela foi levado, mesmo de uma forma violenta, ela entendeu que foi uma permissão de Deus. Ela entendeu que diante de toda aquela situação, ela não tinha o direito de julgar aquele jovem. Ela não tinha o direito de liberar palavras de maldição sobre a vida daquele jovem. Porque ela era livre dos seus sentimentos e do seu pensamento e das suas vontades. Qual que é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus? É ser livre das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, e a vontade dele se tornar maior que a nossa. Pai, quando nós oramos o Pai Nosso, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a verdadeira liberdade. É dizer: Senhor, é a tua vontade. É o Senhor que está na frente. É o Senhor que governa a minha vida. É a liberdade de Cristo Jesus, de Ele decidir por nós. Diante de nós decidirmos qualquer coisa, Ele decidir primeiro. Então você quer ser livre de verdade, irmão? Seja livre. Seja livre dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas tristezas, das suas alegrias. Seja livre. Deixa Cristo governar a sua vida. Porque é para isso que Ele morreu por nós, para que nós fôssemos livres.
para que sobre a nossa vida não houvesse nenhuma acusação, ninguém pudesse olhar para nós e dizer: mas você tem mágoa, mas você tem rancor, mas você ainda tem ódio, mas você ainda fala mal das pessoas, mas você ainda julga. Não, quando as pessoas olhar para nós, eu estou livre disso, eu estou liberto, eu decidi viver a liberdade de Cristo Jesus. Eu aprendo muito com a minha esposa, eu não estou exaltando ela aqui não, mas eu convivo com ela. Tem situações que ela fala assim: Deus está no controle, fica tranquilo. E eu aprendo muito com ela, eu creio que ela aprende um pouquinho comigo também. Às vezes eu falo: não, mas... Não, deixa que Deus vai fazer, sabe? Deixa que uma hora alguém vai te abraçar, você não vai entender e a pessoa vai dizer: eu quero que você me perdoa, Fernando. Eu quero que você me perdoa, Eric. Eu quero que você me perdoa, Jussara. Eu quero que você me perdoa, Fernando. Mas não se permita, irmão, olhar para o seu irmão e dizer: desse aí eu não gosto. Ah, dessa aqui eu gosto. Desse aqui eu não gosto. Ah, disso não. Não se permita. Seja livre. Ah, o André, não importa, irmão, eu gosto de você. Gosto de você, viu, André? É benção. Ama a sua vida. Pastor, então tem que concordar com tudo. Não é sobre concordar com tudo, irmão. É sobre concordar com Cristo, com a palavra dele, e entender que não é ter razão, não, eu tenho razão, irmão. Não defenda as suas razões, defenda o que você crê, defenda o Cristo que morreu por você, e viva a liberdade de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Decida ser livre. Amém? Feche seus olhos. Aí no seu lugar mesmo, curva a sua cabeça. Começa a falar com Ele. Não entenda essa palavra como uma palavra de acusação, não. Mas como uma palavra de alerta para nós. Que quantas vezes nós estamos sendo aprisionados, quantas vezes nós temos sido levados a lugares onde tem nos impedido de viver a liberdade de Cristo Jesus. Ei, não dê a chave da tua alegria para ninguém. Não dê a chave do seu sono para ninguém. Não dê a chave dos seus sonhos para ninguém. Não entregue a sua vida na mão de ninguém, a não ser de Cristo. Não queira viver